A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com você? Glória a Deus por mais um dia de vitória, um dia na presença do Senhor. E nós vamos dar continuidade na nossa maratona Salmos. Hoje nós iremos ler Salmos 18. Este salmo ele tem 50 versos, então, sem mais delongas, vamos estar lendo e falando um pouco sobre este salmo. Amém? O título do salmo fala assim: Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de mortes me cercaram, e torrentes de impiedades me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me repreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. No seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalham, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, ao soprar das suas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, tirou-me, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minha mão perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltarei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é
provada e é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é um rochedo senão nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Fez os meus pés como das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste um escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alagaste os meus passos, os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os emuicei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive. E bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que salmo lindo, maravilhoso! É contemplar a grandeza do nosso Deus através das escrituras sagradas. Nós vamos ver que esse salmo, Davi, ele expressa inicialmente que ele amará o Senhor de todo o coração, porque o Senhor é a sua fortaleza. E nós vamos ver repetidamente Davi declarando que o Senhor é o seu rochedo, é a sua fortaleza, é o seu lugar forte. Ele fala acerca dos inimigos dele que se levantam, mas ele peleja contra os seus inimigos porque o Senhor é a sua força, que o Senhor é o seu rochedo e os seus inimigos são vencidos por ele, porque ele tem o Senhor ao seu lado. Nós enfrentamos batalhas diversas dia após dia, mas é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que estava com Davi, é o Deus que está conosco para nos dar vitória em todas as nossas lutas cotidianas que enfrentamos. São lutas físicas, lutas espirituais que estão presentes no nosso dia a dia. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa fortaleza. Declare isso pela manhã, antes de dormir, ao acordar, durante o seu dia, de que o Senhor
é o seu rochedo. O Senhor, Ele nos cinge de força, Ele aperfeiçoa o nosso caminho, Ele faz os nossos pés como os das servas e nos põe em lugares altos. Ele adestra as nossas mãos para combater, de sorte que os nossos braços quebram arcos de cobre. Esse é o Deus que nós servimos. Não duvide do poder do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele faz infinitamente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família. E até a próxima.